Boa noite. O mercado mundial de ações mergulha num pesadelo. Bolsas de valores registram quedas em meio à incerteza sobre os efeitos das guerras de tarifas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afasta qualquer possibilidade de uma trégua nas taxas de importações. E economistas preveem consequências graves para a própria economia americana. Brasil. Compradores de celulares roubados passam a receber mensagens de advertência nos aparelhos. O uso de emojis se multiplica nos discursos de ódio nas redes sociais. E os Correios usam uma tecnologia nova para barrar remessas de drogas. Agora, no Jornal Nacional. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Nesta segunda-feira, bolsas de valores do mundo todo voltaram a ter resultados negativos em consequência do tarifaço do presidente americano Donald Trump sobre produtos importados. No Brasil, o Ibovespa caiu 1,31% e o dólar comercial subiu para R$ 5,91. Ainda era noite de domingo por aqui, quando a tendência de queda nos mercados acionários começou na abertura dos mercados de ações da Ásia. Conforme o dia amanhecia, o pânico tomava conta das bolsas de valores ao redor do mundo. Tóquio, Xangai, Hong Kong, Frankfurt, Londres. Os principais indicadores econômicos do planeta fecharam em queda. Os efeitos foram mais fortes na Ásia. A Bolsa de Valores de Taiwan teve a maior perda já registrada num único dia. A de Hong Kong, o pior resultado em 28 anos. E a Bolsa de Tóquio teve que acionar o Circuit Breaker, um mecanismo de emergência disparado pelas bolsas para interromper o pregão quando há uma oscilação muito brusca. A Ásia é uma região que exporta muitos produtos para os Estados Unidos. Com isso, torna-se uma das mais prejudicadas pela guerra tarifária do governo americano. No sábado, os Estados Unidos passaram a impor 10% de sobretaxas a produtos importados de todos os lugares. Na quarta-feira, cerca de 60 países vão receber uma tarifa adicional, que vai variar de país para país. As importações chinesas serão taxadas em mais 34%. A China é o segundo país de onde os Estados Unidos mais importam produtos. Fica atrás apenas do México. No ano passado, os americanos compraram quase 440 bilhões de dólares em produtos chineses. O maior déficit comercial dos Estados Unidos é com a China. No último ano, os Estados Unidos compraram quase 300 bilhões de dólares a mais do que exportaram para os chineses. Em uma resposta rápida, a China anunciou na sexta que vai revidar a guerra tarifária e impor os mesmos 34% de taxas a produtos importados dos Estados Unidos. Especialistas dizem que é um sinal claro de que o país asiático se preparou para uma nova guerra comercial com os Estados Unidos e que o presidente chinês não vai recuar. Hoje, o presidente Donald Trump diz que se a China cumprir a ameaça, os Estados Unidos vão impor mais 50% de sobretaxa às importações chinesas e encerrar as negociações com Pequim. Somadas, as sobretaxas americanas à China podem chegar a 104%, além dos tributos individuais que cada produto já paga. Para provocar os americanos, a Embaixada da China nos Estados Unidos publicou em uma rede social um discurso de 1987 do então presidente Ronald Reagan, em que ele critica a aplicação de tarifas. Reagan já foi mencionado por Trump como uma de suas inspirações e até pegou dele o slogan "Vamos fazer a América grande de novo". Economistas afirmam que os produtos chineses podem dobrar de preço do dia para a noite nos Estados Unidos e que a conta será paga pelos consumidores americanos. A União Europeia diz que prefere negociar, mas já prepara um pacote de tarifas sobre produtos americanos que será votado na quarta-feira. A onda de perdas nas bolsas de valores chegou aqui aos Estados Unidos. Os investidores continuaram confusos com a política econômica de Trump e os principais indicadores aqui da Bolsa de Valores de Nova York também fecharam em queda. Ao mesmo tempo em que a economia mundial perdeu dinheiro, Trump também perdeu apoio. O bilionário americano Bill Ackman, que apoiou a candidatura de Trump no ano passado, publicou uma carta nas redes sociais
alertando que a imposição de tarifas desproporcionais seria o equivalente a lançar uma guerra nuclear econômica e que a decisão pode destruir a confiança mundial nos Estados Unidos, algo que prejudicaria a reputação do país por décadas. O bilionário pediu que Trump adie a imposição das tarifas por 90 dias para negociar com os países. Trump descartou a hipótese do adiamento. Desde que ele tomou posse, no dia 20 de janeiro, o mercado de ações dos Estados Unidos perdeu quase 10 trilhões de dólares. Hoje, Trump recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Antes do encontro a portas fechadas, afirmou em entrevista a jornalistas que alguns países já pediram reuniões para negociar as sobretaxas. Acho que se pudermos fazer um acordo realmente justo e bom para os Estados Unidos, não para os outros, isso sim será América em primeiro lugar. A política comercial de Donald Trump ameaça distorcer os preços de praticamente todos os produtos nos Estados Unidos e causar impactos negativos por muito tempo para as famílias. A vida nunca mais será a mesma depois dessas tarifas. Essa é a opinião do professor de Economia e Políticas Públicas da Universidade do Michigan, Justin Wolfers. E é o título do artigo que ele escreveu para o jornal The New York Times. O professor avalia que as tarifas impostas agora por Trump podem ser 50 vezes mais dolorosas do que aquelas que ele impôs no primeiro mandato presidencial, de 2016 a 2020. A questão vai muito além de números, argumenta o professor. É sobre não ter opção a não ser repensar escolhas diárias. Pai e mãe obrigados a adaptar a vida dos filhos. Um custo imensurável na qualidade de vida e até na saúde mental. Em entrevista ao Jornal Nacional, o professor citou o próprio exemplo. A família dele planejava comprar um segundo carro, mas ele desistiu porque os automóveis devem ficar, em média, $4.000 mais caros. Quase metade dos carros vendidos nos Estados Unidos é importada. Montadoras americanas usam peças e motores importados em até 40% da produção. Temos duas carreiras que demandam muito, duas crianças com uma série de atividades. E a gente tem um carro. Isso quer dizer mais gastos com táxis e de carona para amigos, e esses custos vão redesenhar significativamente nossa vida. As tarifas vão ter um impacto em praticamente todas as compras feitas nos Estados Unidos. E aqui nesse apartamento a gente pode dar alguns exemplos. Esse cacho de banana veio da Guatemala e custava $1,20. A partir de agora, deve custar $1,32. O americano consome boa parte do café do Vietnã. O quilo custava $14. A partir de agora, pode ultrapassar os 20. E a gente vê isso também na máquina de lavar roupa. Essa aqui, por exemplo, custa cerca de $1.000. Agora, pode ultrapassar os 1.300. Frutas como morango, manga, abacate, abacaxi praticamente não são produzidas aqui nos Estados Unidos. Precisam ser importadas do México. Vão ficar 25% mais caras. Pouco antes da primeira eleição de Trump, em 2016, a tarifa média de importação americana era de 1,5%. Na época, Trump impôs um tarifaço a produtos como aço e alumínio, mas deixou a média sem alteração. Até 2019, quando ele dobrou a tarifa média sobre os importados para 3%. Agora, eles chegarão a 22,5%, as mais altas desde 1909. O professor explica que a política econômica do presidente americano gera novos custos em cascata. Equipamentos ultrapassados consomem mais água e mais energia e dão mais defeito. Isso afeta a qualidade de vida e a conta no final do mês. Se frutas e vegetais ficarem mais caros, uma família pode optar por congelados, que são menos saudáveis. Vai ser mais difícil viver só com o salário. Haverá consequências em todo lugar, incluindo na saúde. Quando eu tenho liberdade, eu posso escolher os vegetais mais saudáveis para minha família. O problema é que essas tarifas criam um abismo entre a decisão certa
e a decisão com a qual eu posso arcar. Se muitas outras famílias deixarem de comprar produtos que antes eram amplamente consumidos, pode causar um efeito dominó, diz ele. O que vai acontecer com a indústria automotiva? Vai começar a demitir trabalhadores. O que vai acontecer com a indústria de alimentos? É assim que começa uma recessão, afirma o professor. Vai ficar muito mais difícil para a gente importar. Estamos saindo de um mundo com 8 bilhões de consumidores, fornecedores e amigos, para um mundo com 340 milhões de americanos que vão ter que se virar sozinhos. Isso é uma dor real. Eu e você vamos nos lembrar disso. Real e sentida principalmente pelo americano que encaixa a peça do carro na fábrica, pelo motorista de caminhão que vai transportar menos produtos no mês, pelo feirante que vai vender menos no domingo. A guerra tarifária de Donald Trump fez disparar o índice do medo. É a medida do grau de incerteza dos investidores. A economia é o estado da química, o termo volátil, para explicar esses tempos em que os mercados parecem sair do estado líquido para o gasoso, bem mais difícil de conter. Para medir a turbulência, a Bolsa de Chicago tem um índice, o VIX, Índice de Volatilidade em português. Ele é aferido todos os dias a partir da variação dos preços das ações das empresas no chamado mercado futuro e traduz a expectativa e percepção de investidores do clima político e econômico. Quanto mais alto, pior. É sinal que tem uma incerteza muito grande, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, todo mundo atira para tudo quanto é lado. Tem gente que é mais otimista, tem gente que é mais pessimista. É o termômetro da turbulência. Então, se você viu um índice VIX alto, você sabe o seguinte, está vindo bagunça aí pela frente e o bagunceiro todo mundo sabe quem é. O índice é reflexo do medo nos mercados. E a linha histórica mostra 2 grandes marcos. A crise do mercado imobiliário americano em 2008, quando o VIX foi a 80, e a pandemia em 2020, quando chegou a 82. Com o tarifaço de Trump na semana passada, o nível de estresse mais que dobrou. Chegou à casa dos 45 pontos. Mais alto do que quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, por exemplo. E já aparecem outros sinais de incerteza fora dos mercados. A alta nos preços de produtos importados nos Estados Unidos, empresas multinacionais suspendendo planos de investimento. É medo, é aquela sensação do piloto indo decolar o avião sem visibilidade nenhuma. Ele até tem um aparelhinho ali que mostra, mas como ele não enxerga nada, ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1 metro, ele prefere não decolar. Ou seja, porque o medo vai aumentando, né? A incerteza vai trazendo cada vez mais medo. É que é da natureza do medo paralisar. A primeira coisa é o seguinte, defensivamente, você corta investimento, corta emprego. Portanto, o primeiro termômetro que a gente deve ver nos próximos meses é no mundo todo uma queda na capacidade produtiva. É uma espiral para baixo. Nos 3 primeiros meses deste ano, quase 70% das exportações brasileiras de aço e de alumínio foram para os Estados Unidos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, esse volume de vendas está sujeito à taxação de 25% anunciada pelo governo americano. Daqui a pouco, a tecnologia para barrar remessas de drogas pelo correio. Comprador de celular roubado passa a receber mensagem de advertência. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. O programa Celular Seguro começou hoje a usar uma ferramenta nova de proteção contra ladrões. Quando o aparelho roubado é religado, ele recebe uma mensagem de alerta. Hoje à tarde, o Ministério da Justiça enviou mais de 1.000 mensagens para celulares com restrições. A mensagem informa que existe um alerta por roubo, furto ou extravio no e-mail, a identidade do aparelho. E pede que o usuário acesse o site do Celular Seguro para saber como regularizar a situação.
No site, o usuário recebe as orientações. Se a pessoa tiver a nota fiscal do aparelho, deve ir à delegacia para esclarecer a situação. Se não tiver, é preciso ir à delegacia para devolver o aparelho. O Ministério da Justiça informa ainda que o comparecimento espontâneo poderá evitar a abertura de inquérito policial para recuperar o celular e apurar eventuais crimes. O Ministério da Justiça quer combater a venda de celulares roubados. Os alertas de restrição vão ser emitidos toda vez que alguém colocar um chip novo num celular roubado, furtado ou até perdido e ele voltar para a rede de telefonia. Isso vale para celulares que estão nessa situação desde dezembro do ano passado. O objetivo principal é, além de recuperar o aparelho de celular roubado, descobrir e combater quem vende, quem comercializa esse tipo de aparelho. Pois essas pessoas estão fomentando o crime, esse tipo de crime, de um lado, e de outro lado, criando novas vítimas, que são pessoas de boa fé. É muito importante que o consumidor, quando for adquirir um aparelho celular usado, ele exija uma nota fiscal, que ele observe bem a loja que ele está comprando, a pessoa que ele está comprando esse aparelho. Antes da compra, também é possível consultar se o aparelho tem alguma restrição por roubo ou furto. No site do Celular Seguro, é só ir no campo Celulares com restrição e verificar o e-mail que aparece nas informações do aparelho. Se estiver tudo certo, aparece a mensagem e-mail sem restrições. O Matheus teve o celular furtado hoje enquanto trabalhava. O bandido se passou por um cliente. Ele entrou no Celular Seguro e já bloqueou o aparelho. A partir de agora, vou fazer o meu cadastro, já tenho, é só fazer o login pelo Gov, que já é automático as informações, e eu vou começar a utilizar a partir de agora, que é uma forma de a gente se proteger ainda mais. Uma tecnologia nova está ajudando a aumentar as apreensões de drogas em remessas internacionais que passam pelos Correios. No meio de tantas encomendas estão pacotes com substâncias proibidas. Desde cocaína, maconha, as drogas mais conhecidas, né? Como as drogas sintéticas, que são muito comuns. Mais da metade dos produtos que vêm de fora do Brasil passa pela Central de Encomendas Internacionais dos Correios, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Olha só esse bichinho de pelúcia que veio da Holanda. Aqui na costura, os agentes encontraram dezenas de pacotes com sementes de maconha. Cães farejadores ajudam na fiscalização. Todas as encomendas também passam pelo raio-x. E quando os fiscais encontram um produto que não conseguem identificar, eles usam este equipamento, chamado de espectrômetro. Em menos de 1 minuto, ele faz a análise. Neste pacote, identificou um anestésico usado ilegalmente por traficantes para aumentar o peso da droga. Nos 2 primeiros meses deste ano, a Receita Federal apreendeu quase 500 remessas com produtos ilegais, 14 vezes a mais em comparação ao mesmo período de 2024. As embalagens internacionais com produtos suspeitos vão para o laboratório de perícia da Polícia Federal. Os agentes enviam as informações para a Anvisa. A cada ano nós temos visto novos tipos dessa substância, que nós chamamos de novas substâncias psicoativas. O desafio da rede de laboratórios de química forense da Polícia Federal é identificar essa grande quantidade de substâncias que inundam o mercado. Os policiais usam as informações do pacote para tentar identificar quem mandou e quem receberia as drogas. Da mesma forma que eles tentam trazer mais produtos ilícitos por esse meio, a Receita também tem ferramentas para atuar e conseguir evitar que eles entrem no país, né? Tribunais de Justiça do Brasil todo começaram hoje a primeira Semana Nacional de Saúde. As ações ocorrem de forma simultânea em 25 estados e no Distrito Federal. O objetivo é atender o maior número possível de pessoas vulneráveis. Cada estado da federação está realizando essas ações de saúde para populações em situação de vulnerabilidade que precisam da ajuda do Poder Judiciário nessa integração de esforços. No Tocantins, indígenas da Ilha do Bananal, maior ilha de água doce do mundo, receberam atendimentos como consultas, vacinação e exames com médicos especialistas, com o apoio do Ministério da Saúde. A gente faz o exame físico, a gente mede a pressão, vê frequência cardíaca, os sinais vitais, e são exames muito importantes para a
saúde cardiovascular. E aqui hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Essa sala virou um consultório improvisado. Aqui os indígenas são atendidos por médicos oftalmologistas e passam por exames de vista. Se o paciente tiver que usar óculos, ele já sai daqui com a receita e escolhe a armação que vai receber em 30 dias. A Poliana foi uma das atendidas. Saber como que está meus olhos, se está bem, se precisa melhorar mais. O Pedro, de 9 anos, descobriu hoje que tem 10 graus de miopia e vai precisar usar óculos. Até na escola, aí ele tem uma dificuldade de enxergar. Aí agora eu fiquei muito alegre, né? Porque ele vai ganhar o óculos e ficou muito bom, né? Para ele enxergar. Além dos atendimentos de saúde, a ação, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, oferece até a próxima sexta-feira atividades educativas e serviços de cidadania, como emissão de documentos. É uma ação importante porque vai focar na saúde da mulher indígena e será uma semana assim, de muito trabalho. Equipes médicas estão a postos para atender a toda a população indígena aqui da região. Já passei pela pediatria com meu filho, agora acabei de ser atendida pela ginecologista e ainda quero ir no oftalmologista. Você está feliz com essa oportunidade? Sim, muito. A hora da previsão do tempo. Eliana, conta pra gente. Boa noite para você. Boa noite para você, Renata, para o Bonner e boa noite para você. Amanhã tem previsão de tempestade na região sul. Chuva forte que já começou no oeste do Rio Grande do Sul. E o motivo é uma área de baixa pressão atmosférica que deve espalhar instabilidades por todo o Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, com os maiores volumes em cidades gaúchas. Por exemplo, em Rio Grande e Taquara estão previstos 60 milímetros de chuva. Em Porto Alegre e Florianópolis, os mesmos 40 milímetros. Nos municípios catarinenses de Laguna e Campos Novos, 40 e 35 milímetros. Em outras regiões do país, risco de temporal, do extremo norte do Espírito Santo ao sul da Bahia, do norte do Amapá ao nordeste do Pará, do oeste desse estado a Roraima, Amazonas, norte de Rondônia e do sudoeste de Mato Grosso ao centro-oeste de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Belém, Manaus e Boa Vista, todas com possibilidade de chuva a qualquer hora. A mesma coisa em Porto Velho e Cuiabá. Pancadas mais isoladas em Rio Branco, Palmas, Macapá, São Luís, Fortaleza, Salvador e Curitiba. O sol predomina do sul do Rio Grande do Norte ao leste de Mato Grosso e de São Paulo, passando por todo o estado do Rio de Janeiro, pela metade sul do Espírito Santo, por grande parte de Minas Gerais e por Goiás. Em Goiânia, máxima de 30 graus. Em Vitória e no Rio de Janeiro, 29. Em São Paulo e Brasília, 28. Em Belo Horizonte, 27 graus. Só que de manhã, o dia começa frio. No Rio, mínima de 16 graus. Na capital paulista e em BH, 15. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A tendência é amanhecer com temperaturas abaixo dos 20 graus, principalmente nessa faixa verde. Nos tons de azul, mais frio ainda, mínimas de 13 a 15 graus. É o caso do sul de Minas, da região serrana do Rio, da Serra da Mantiqueira e do trecho entre o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Mais à tarde, esquenta. Nas áreas mais frias, de 22 a 26 graus. Nos pontos em amarelo, termômetros de 26 a 31 graus. E nas cores em vermelho, calor, chegando aos 36 graus. Bonner e Renata. Obrigado, Eliana. Notícia boa. O lobo-guará resistiu àqueles incêndios que consumiram a reserva do Santuário do Caraça, em Minas Gerais, no ano passado. Você deve se lembrar, a gente mostrou muito aqui no Jornal Nacional. E esse bicho é um símbolo daquela região. As áreas queimadas na Serra do Caraça já mostram sinais de recuperação, com o verde ressurgindo. Há 6 meses, quase metade da reserva, que é protegida, foi destruída pelo fogo criminoso. As tocas onde viviam os lobos-guarás, animal símbolo do parque, estavam na rota das chamas. Tinha indícios que os lobos estavam com filhotes, então a gente tinha uma preocupação a mais.
tentar diminuir a área queimada e tentar salvar essa área dos lobos, onde eles vivem aqui no santuário. A gente, no início, acreditou que provavelmente os filhotes não haviam sobrevivido, seja por predação de algum predador ou pelas chamas que consumiram toda a área de vida do lobo. O tempo passou e a preocupação virou alívio. Os filhotinhos não só resistiram à destruição, como foram vistos nos arredores do santuário. Câmeras especiais, acionadas por sensores, flagrando os bichos de dezembro para cá. Para os pesquisadores que estudam essa região, os pais buscaram outros territórios para garantir a sobrevivência da espécie. Esses animais salvaram seus filhotes e agora conduzem os seus filhotes para que essa tradição do caraça, essa visita, esse contato das pessoas com os lobos permaneça por mais tempo. Além dos registros, os pesquisadores passaram a monitorar os animais adultos com um colar que transmite informações em tempo real sobre o deslocamento deles pela área da reserva. Os dados vêm direto para o computador. Essa movimentação durante o dia também faz parte do estudo. Quando a noite chega, os lobos-guarás continuam frequentando esse espaço que fica bem em frente à igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Um dos momentos mais esperados por quem visita o caraça. Foi uma coisa mágica para mim, como se eu fosse uma criança descobrindo o lobo hoje. Ele é muito bonito, é uma coisa muito bonita da natureza. As cores fascinam a gente e é emocionante a gente estar de frente de um animal com as características tão belas que é o lobo-guará. Por isso, o silêncio, para não assustar o Zico, o pai dos filhotes. As pesquisas já mostram que esse contato com as pessoas em nada mudou o comportamento dos animais. É uma pequena porção do território dele e onde ele passa um mínimo tempo aqui nessa área, né? Ele gasta muito mais tempo nas outras áreas onde ele está caçando, onde ele está explorando, onde ele está criando os filhotes deles. Pela Serra do Caraça, o santuário do lobo-guará. A seguir, o uso de emojis se multiplica nos discursos de ódio nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Um levantamento da organização não governamental Sefernet mostra que os discursos de ódio nas redes sociais incorporaram largamente os emojis, mas com significados muito diferentes dos originais e que não são entendidos por todo mundo. Uma forma de se expressar com apenas um toque. Mas emojis também estão sendo utilizados para disfarçar discursos de ódio, assédio e abuso sexual, inclusive contra crianças e adolescentes. Eu vejo muito gente usando diversos emojis para se referir a diversas coisas ofensivas. Existem muitas pessoas que sofrem com isso, então em relação a problema com o seu peso, com a sua aparência, sua sexualidade. Um levantamento da ONG Sefernet, feito em redes sociais e aplicativos de mensagens, revelou aumento de 35% no número de emojis, palavras, siglas e hashtags em português relacionados à incitação ao ódio e conotação sexual em 2 anos. Em 2023, eram 963. Agora, a ONG já identificou 1.300. Segundo a Sefernet, os usuários criam significados novos para emojis comuns, de forma a dificultar que autoridades, pais ou responsáveis pelas vítimas reconheçam ou entendam o que está sendo dito. A ONG desenvolveu uma ferramenta de identificação desses códigos. Um conjunto de métodos e ferramentas que inclusive se valem de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para detectar, a partir de uma base textual, ou seja, do conteúdo textual dessas páginas, dos diálogos, etc., padrões que indicam a presença de grupos criminosos, de células extremistas. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça, ajuda os estados a investigarem os crimes cibernéticos. Em Minas Gerais, a Polícia Civil está mapeando as características desse tipo de usuário.
A gente consegue identificar um perfil mais jovem de autor ligado a essa prática, né? A partir disso, identificando, né, eventual ilícito criminal, discursos extremistas, diligenciar para identificar, né, a autoria e aí disseminar esse conteúdo para a respectiva polícia da unidade federativa pertinente, né, respectiva, para que aí ela adote as medidas de polícia judiciária. Para evitar que crianças e adolescentes se tornem vítimas dessa prática criminosa na internet, é preciso agir em várias frentes, dizem os especialistas. Além de investigação policial, a família pode ajudar, por exemplo, a monitorar a rotina dos jovens nas redes sociais e a escola observar comportamentos e oferecer apoio. Neste colégio em Belo Horizonte, professores e alunos criaram um grupo de ajuda contra as agressões virtuais. Quando é necessário e o aluno permite que o que ele expõe possa ser dividido com a família, a gente chama a família para que a gente possa, junto com a família, acabar qualquer tipo de constrangimento que possa ocorrer entre os alunos da escola, até mesmo fora da escola. Conscientização que o Lohan já está colocando em prática no grupo de aplicativo de mensagem que participa. Eu vi uma vez, mas eu reprimi na hora, porque eu percebi que a pessoa estava ficando se explodindo do grupo. A Michele conversou com os filhos e instalou aplicativos no celular para monitorar as atividades deles na internet. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Eu acredito que mostra também o quanto a minha mãe me ama. Eu acho que hoje uma mãe, ela não pode dar um celular para a filha se não for controlado. Às vezes você está vendo seu filho muito tímido, muito dentro do quarto, mexendo demais no computador, tem que realmente verificar o que ele está fazendo, porque às vezes não é só jogo. Uma das maiores dívidas do Brasil com a sociedade é retratada por quase 11 milhões e meio de cidadãos que não sabem ler nem escrever. Mas a história tem mostrado que, além dos governos, esse desafio depende de apoio da própria sociedade. E isso fica muito claro nas iniciativas que estão combatendo o analfabetismo no Rio Grande do Norte, por exemplo. Dona Rosa Maria precisou de 84 anos para conseguir de próprio punho escrever a história dela. Desde pequenininha já tinha que trabalhar, com muita dificuldade, não tinha oportunidade da escola frequentar. Há 8 décadas, encontrar um professor na zona rural de Lucrécia, a 350 quilômetros de Natal, só se fosse particular. Só botava um menino na escola se tivesse com que pagar. Às vezes não tinha, né? Se paga, no mês tinha o dinheiro, pagava, no outro já não tinha, aí o menino já não ia mais para a escola. O marido, seu Adelson, recorda o quanto foi difícil garantir a educação dos filhos. Nós dois fizemos muito esforço, mesmo na época com dificuldade sem poder, mas a gente fez muito esforço. E elas tinham aquela vontade de estudar também, né? Todos fizeram faculdade. Missão cumprida, não para a Dona Rosa. A mudança do campo para a cidade reacendeu o desejo de se alfabetizar. Toda noite ela frequenta as aulas da EJA, Educação de Jovens e Adultos, modalidade implementada por estados e municípios e orientada pelo Ministério da Educação. Na sala de aula, encontrou histórias parecidas. A taxa de analfabetismo, calculada no último censo do IBGE aqui no Rio Grande do Norte, é de 13,9%. Isso é quase o dobro da média nacional, que é de 7%. A maior parcela das pessoas não alfabetizadas tem 65 anos ou mais. É o caso da maioria dos alunos do professor Clóvis, que se reúnem de segunda a sexta, todas as noites, com o intuito de aprender. Seu Miguel Arcanjo está prestes a sair dessa estatística. Tem muito nome que eu digo aqui, mas tem nome que eu fico trabalhando, não digo. A Secretaria da Educação do Estado afirma que em 2021 implantou uma política de superação ao analfabetismo, atendendo 10 mil pessoas, e que neste ano, em parceria com o MEC, vai promover a educação de jovens e adultos nos 167 municípios potiguares. A gente vê em cada um, no rostinho de cada um, que eles sentem prazer em estar num ambiente de sala de aula. O professor Derivaldo já esteve do outro lado. Chegou a abandonar os estudos. Hoje dá aula nos locais onde trabalhou. Eu vejo, assim, a história voltando, né, na minha mente, porque eu sempre acreditei, né, que a educação transforma.
a educação muda. 3 vezes por semana, os operários desta construção estudam ali mesmo, no canteiro de obras. A construtora libera os colaboradores para algo que dificilmente eles conseguiriam fazer ao fim da jornada. Seu João é um exemplo disso. Eu quero estudar porque futuramente eu queria ser o quê? Queria ser um encarregado, mas através do estudo, né? Que a gente só pode ser alguma coisa através do estudo. Matheus estudou até o ensino médio. Com as aulas no canteiro de obras, ele se preparou para o exame de admissão da principal instituição de ensino técnico do estado, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Fiz a prova e, graças a Deus, graças a aqui, eu consegui passar. E hoje eu faço o curso técnico de segurança do trabalho, lá no IF. Para você isso é um motivo de orgulho? É um motivo de orgulho. Superação, isso aí. A seguir, o duelo Brasil e Estados Unidos no futebol feminino. E a arte dos países do Mercosul exposta em Porto Alegre. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A edição deste ano da Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, marcou a reabertura de centros culturais importantes. A escultura parece viva e impressiona o público já na chegada. Tem uma vibe assim, muito ficção científica, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu achei bem legal todas as cores e toda a estrutura dessa obra, achei bem legal. A obra sul-coreana faz parte da exposição no Farol, museu alagado pela enchente de maio do ano passado e que ficou 11 meses em manutenção, até a reabertura para a Bienal do Mercosul. É um motivo de orgulho, de alegria, de honra, da gente estar participando desse levante geral de que estamos de volta, a cidade toda de volta. Trabalhos de 77 artistas vindos de 30 países estão espalhados por 18 centros culturais de Porto Alegre. Algumas obras, como a pintura deste prédio, vão ficar de legado para a cidade. A proporção do tamanho dos trabalhos também reflete o tamanho dos espaços, né? Os pés direitos altos. Então, é muito incrível ver o espaço se transformando com esses trabalhos. Esse espaço é um dos mais especiais dessa edição da Bienal. A usina do gasômetro é um centro cultural que ficou fechado por 7 anos. E durante a enchente foi o principal ponto de resgate dos moradores que viviam nas ilhas do Guaíba. O prédio histórico estava em obras quando serviu de referência para as embarcações que chegavam com os desabrigados e volta a abrir as portas reformado. O prédio da usina chegou a ficar com 80 centímetros de água e que agora tiveram que ser refeito, principalmente no térreo, muitas coisas. Um dos elevadores precisou ser refeito também. Receber de volta um dos principais cartões postais da cidade e ainda repleto de arte é um presente depois do drama vivido no ano passado. É uma reconstrução, né, e mostrar de como a arte tem essa força de reconstruir, de nos ressignificar e de nos dar nossas novas perspectivas para a gente levar a nossa vida, né? A seleção brasileira feminina de futebol vai disputar um amistoso amanhã com a equipe dos Estados Unidos. O estádio de San José tem capacidade para 18 mil pessoas e recebe apenas partidas de futebol. Ele foi construído em 2015 graças ao crescimento da modalidade nos Estados Unidos, principalmente a feminina. A venda mais cara da história do futebol feminino é de uma americana, a zagueira Naomi Girman, de 24 anos. A segunda é de outra zagueira, a brasileira Tarciane, de 21 anos. O Lyon da França pagou $960 mil para contratá-la no início deste ano. Foi bastante dinheiro, a gente fica meio preocupado pela nossa posição, mas a gente está vendo que o futebol feminino está crescendo, então agora está sendo uma zagueira, daqui a pouco vai ser vários atacantes, como a Caroline também foi. O mercado está crescendo e eu estou muito feliz por isso também. As duas também são exemplos da nova geração de Brasil e Estados Unidos, as seleções que disputaram a final olímpica em Paris. Foi a 5ª medalha de ouro da seleção feminina dos Estados Unidos, que também tem 4 títulos mundiais, e a 3ª de prata do Brasil. Lógico que a gente queria sair com a medalha de ouro, mas essa medalha foi muito importante para o crescimento da seleção brasileira. E essa evolução passou a ser ainda mais necessária. A próxima Copa do Mundo, em 2027, será no Brasil.
Por isso, até lá, a Comissão Técnica do Brasil quer fazer amistosos contra as seleções mais difíceis do mundo. O jogo de amanhã, aqui em San José, no estado da Califórnia, será o segundo contra os Estados Unidos nesta data FIFA. No sábado, a seleção perdeu por 2-0 em Los Angeles. A gente vai crescendo cada dia, estamos fortes, estamos confiantes e vocês podem esperar um grande jogo. O Jornal da Globo depois de tela quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.